Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Essa semana nós vamos dar continuidade ao nosso livro, lembrando que esse estudo é dirigido para os filhos da casa, né, os frequentadores da casa, mas é um estudo aberto, feito para todos, para simpatizantes, para umbandistas, para pessoas interessadas, mas ele é mais voltado realmente para o umbandista. A literatura umbandista, ela traz assim, vai esmiuçando muita coisa. E esse autor, gente, hoje, que ele inicia falando de Oxóssi, então eu já peço a bênção inicial de proteção, de busca pelo conhecimento a nosso Pai Oxalá e a nosso Pai Oxóssi, que é o grande orixá do conhecimento. Então, quando a gente busca o conhecimento da fé, é Oxalá e Oxóssi puro, né? Eu, assim, até comumente nos estudos, eu já sempre me voltava para o pedido inicial, proteção de Oxóssi e de Oxalá, que é a busca do conhecimento da fé, tá? E eu gostaria que vocês olhassem lá nos livros e lembrassem que esse livro aqui, ele é um livro que ele ensina é muito boa a parte dele do ensinamento de obrigação. Nós não estamos entrando em detalhes aqui nas obrigações, porque as obrigações vão ser práticas, né? Nós vamos fazer com os filhos da casa, né? E aí, vou dar explicações, gravações, eu vou reunir, porque provavelmente eu não vou colocar na íntegra, né? Então, vão ser trechos ou imagens só para vocês entenderem como foi até o relato dos filhos, se for o caso, mas é uma coisa mais fechada para os filhos da casa. Mas leiam no livro como ele detalha muito certinho todas as etapas da obrigação para cada orixá. Lembrando que essas obrigações, elas podem ter fundamentos diferentes. Então, pode ser uma obrigação como parte da formação de um sacerdote, de um pai pequeno, de uma mãe pequena, de um pai de santo, de uma mãe de santo. Pode ser feita a obrigação por um pedido especial, né? Você faz um pedido especial e aí para isso você faz a obrigação, né? Pode ser por uma quebra de uma magia específica, em que a entidade vem e solicita, né, a realização dessa obrigação, mas de qualquer forma, essa orientação, por que eu gosto muito desse livro? Porque é muito próximo ao que a gente faz na nossa casa. Tanto que vocês, se vocês lerem a obrigação de Oxalá e vocês olharem para o nosso batismo depois, vocês vão ver que é muito parecido. Tem algumas divergências ali de ervas, de dia da semana, pouquíssima coisa da nossa tradição. Lembrando, gente, que aqui o objetivo, eu incentivo vocês a buscarem conhecimentos outros. A gente não pode ficar fechado num mundinho e isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é certo. A gente estuda para ver que existem outras tradições, outras realidades, outras formas de enxergar os fundamentos e não tem nada disso errado. Só que assim, isso para mim, o que eu faço na casa é para mim. E eu concordo com isso, me sinto bem com isso. Ah, não gosto da tradição da casa, não me sinto bem, não concordo. Então, aí sim, procure outra casa, tá? Mas eu vou dizer uma coisa, que as pessoas brigam, a avó tem um ensinamento bem simples, ela fala, para de brigar por causa de cor de fita. Não é o objetivo da Umbanda, não é esse. Ficar brigando por cor de fita, sabe? Por bobeirinha, por detalhezinho. O objetivo da Umbanda é bem diferente, né, gente? Então, a gente procura respeitar, entender, né? Mas sem criticar a tradição de ninguém. E hoje nós vamos falar sobre o orixá Oxóssi. Nós temos muita, a nossa casa gente,
composta majoritariamente por filhos de Oxóssi. A maioria dos filhos da nossa casa são de Oxóssi, né? Eu tenho um aqui em casa, que o meu marido que é filho de Oxóssi, é o orixá de frente dele. E é assim, mesmo não sendo meu orixá de frente, talvez seja uma das linhas de trabalho que eu tenha mais afinidade. Mesmo não tendo afinidade com mata, com... Eu soltei, gente, eu sou terrível. A pessoa na natureza solta eu pareço um cabrito. Sabe o cabrito que empolera, assim, em cima dos tocos? Sou eu. Mas eu tenho uma afinidade gigante com a linha. Até porque a casa que eu venho, que o Gesiel também vem, era assim, sempre tinha, a maioria dos trabalhos, eram 3 linhas. Então, todo final de semana, né, domingo lá, todo domingo era puxado Preto Velho, aí intercalava Oxóssi e depois sempre baiano. Todo final de semana tinha linha de baianos trabalhando. E aí intercalava Oxóssi e Ogum. Então, assim, algumas semanas era Preto Velho, Oxóssi, Baiano, a outra, Preto Velho, Ogum e Baiano. E aí lá 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, no máximo tinha gira de povo d'água, tá? E lá também umas 3, 4 vezes por ano, que era fazia numa sexta-feira à noite, sempre de lua nova, fazia gira de esquerda, né, que era os trabalhos da terra. Então era uma outra dinâmica, trabalho de criança também era 1 vez por ano, e olha, e assim, quando solicitado. Era uma outra dinâmica. Só que com isso, eu e meu marido, nós ficamos muito ligados com a linha de caboclo. Por quê? Porque toda semana praticamente tinha trabalho de caboclo. Então, os pontos que a gente sabe mais cantar era assim, a gente foi se integrando muito mais com a linha por causa da frequência. Eu vou ser sincera, eu sinto falta. Para mim, 1 vez por mês é pouco. Eu amo a linha de caboclos, né? Então, o orixá Oxóssi dentro da Umbanda, e eu vou dizer uma coisa para vocês, esse é um compromisso meu com vocês, e eu vou dizer que é um compromisso, por quê? Porque talvez uma das influências dentro da Umbanda que são mais esquecidas é justamente a influência e a herança indígena. Todo mundo fala sobre a influência africana, os nomes africanos, as culturas africanas, as africanas. E quem que fala de indígena? São pouquíssimas casas que têm forte a tradição indígena. Quantas lendas indígenas vocês conhecem? Ah, mas isso não é da Umbanda. É sim, é da Umbanda. Por que que é da Umbanda? Porque nós não somos africanos, gente. Ai, mãe. Ué. Nós somos brasileiros com estas várias matrizes. Entre elas, a indígena também. E ninguém fala de lenda africana. Eu fico revoltada. Vocês sabem que eu fico nervosa. Eu fico revoltada. Então, eu estou buscando material, eu vou me aprofundar, vou trazer. Eu gosto de trazer material com referência para vocês, para a gente trabalhar lendas indígenas e saberes indígenas também em igual parte. Porque senão a gente está abandonando, inclusive, o nosso fundador, o formatador da Umbanda, como nós conhecemos, que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Entende? Então, o Oxóssi, gente, é dentro da Umbanda, é um dos orixás, lógico, todos são importantes, mas eu vejo ele com essa importância e esquecimento da influência indígena. Eu não tenho, mas a minha filha tem, o Gustavo tem. Eles são descendentes indígenas, diretos, né? Eu não tenho sangue, mas eles são. Então, assim, e as culturas indígenas são muito perdidas, né? Nós temos muitos descendentes de indígenas, mas que a cultura não é levada adiante. Então, nós precisamos, de uma certa forma, resgatar, e eu faço questão de fazer isso, tá? Até porque a avó, ela trabalha na força de Oxóssi. Então, a avó Benta é uma preta velha que trabalha nas forças de Oxóssi.
E, gente, eu vou falar antes da gente entrar aqui nessa parte do livro, eu vou contar uma coisa para vocês, e assim, no começo eu achava estranho, como eu estava em desenvolvimento, e eu achava que eu era doida, né? Normal, a gente está em desenvolvimento. Mas a avó Benta, toda vez que ela vinha, vinha um caboclo junto com ela. Aliás, antes eu via ou sentia um caboclo e depois a avó checava. E isso desde sempre, 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 sempre. E até hoje a avó tá ali, sempre tem um caboclo do lado dela. Eles não é que não é que o caboclo está cuidando da avó, eles são parceiros. Parceiros mesmo, a avó trabalha diretamente com os caboclos, é muito intenso. Às vezes até os sons que ela faz são sons que lembram o som dos caboclos. Na hora que ela está falando isso, ela tá, a impressão que eu tenho é que ela está falando, chamando a caboclada aqui, fala, vamos limpar esse povo aqui, vamos fazer isso. E isso, gente, é maravilhoso. A avó, ela é assim, ela tem um amor, uma adoração, é bonito de sentir junto com ela a adoração que ela tem, o carinho de trabalhar, para ela é uma honra poder trabalhar com os caboclos de Oxóssi. Com certeza, é o sentimento dela talvez mais forte. Tanto que a folha que ela mais gosta para trabalhar é o guiné. Ela ama o guiné, que é uma folha bem forte, né, de Oxóssi. O livro, gente, ele traz lendas africanas sobre Oxóssi. E na maioria delas, vocês vão ver uma coisa muito bacana, que Oxóssi era irmão mais novo de Ogum e Exu. Então, é muito associada à parte de um ajudar e ensinar o outro. Então, Exu entraria primeiro nas matas, escondido, para avaliar os perigos do caminho. Ogum, com a sua espada, vem abrindo a picada no meio da mata para Oxóssi caçar. Inclusive, as armas de Oxóssi foi Ogum quem forjou para desenvolver a caça, a agricultura, etc. Então, a ligação de Oxóssi com Ogum e Exu é muito forte. Ele trata aqui e os três filhos de Iemanjá, tá? Eu não vou, dessa vez eu vou pedir licença, ele tem aqui uma lenda sobre Oxóssi, mas eu não vou, depois vocês leiam lá no livro, tá? Mas eu vou tratar de uma outra lenda que eu acho muito bonita e para vocês entenderem uma simbologia e até uma forma de atuação dos caboclos, que é a lenda de quando Oxóssi mata o grande pássaro. Em tempos distantes, Odudua, que era o Senhor, né, Deus Supremo, diante do seu palácio real, chefiava o seu povo na festa da colheita dos inhames. Lembra que o inhame é uma planta muito sagrada na África. E naquele ano, a colheita havia sido farta e todos, em homenagem, deram uma grande festa comemorando o acontecido, comendo inhame e bebendo vinho de palma. Todo mundo bebe vinho de palma, né? Todas as festas de orixá, todo mundo enche a cara de vinho de palma, né? E, de repente, um grande pássaro pousou sobre o palácio, lançando seus gritos malignos, que é um pássaro malvado, né? E lançando farpas de fogo com a intenção de destruir tudo que por ali existia, né? Por quê? Esse pássaro, ele era das feiticeiras, tá? Essas feiticeiras deveriam ser oferendadas sempre antes de comemorar a colheita. Então, toda a colheita deveria ser reservada uma parte, né, às adjés, que são as feiticeiras. Ele tem até o nome, vou ver se eu consigo pronunciar. É Yami Ossorongá, tá? Que eram essas feiticeiras, e eles não fizeram isso. Não oferendaram as feiticeiras quando recolheram a colheita. Então, elas mandaram esse pássaro para perturbar ali, para destruir, né, o reino. Então, todos se encheram de pavor, prevendo desgraças, catástrofes, né?
E então, o Dudu mandou buscar o Sodotá, que é o caçador das 50 flechas. E esse caçador, um guerreiro arrogante, cheio de si, errou todas as suas investidas, desperdiçando as 50 flechas. Aí ele chamou dessa vez um outro caçador das terras de Moré, o Sotog, com 40 flechas. E embriagado, o guerreiro também desperdiçou todas as suas flechas e não conseguiu atingir o pássaro. Aí ele chamou outro guerreiro, o Sodogum, que tinha 20 flechas. Fanfarrão, apesar de sua grande fama e destreza, atirou em vão as 20 flechas contra o pássaro e nada aconteceu. Por fim, já com todos sem esperanças, resolveram convocar da cidade de Iremã o Sotocação Só, que seria o nome de Oxóssi, não sei se eu pronunciei correto, que era o caçador de apenas uma flecha. Mas ele era filho de Iemanjá. E Iemanjá, sabendo, né, que as Yames estavam nervosas e que nada poderia fazer sem acalmar elas antes, ele fez uma oferenda. Ela manda fazer uma oferenda, né? Então ela foi consultar Ifá, Ifá é sempre o senhor dos oráculos, né? E eles disseram: faça as oferendas. E aí, quando Iemanjá preparou essa oferenda, um grão duro, né, geralmente de milho duro, com frango, né, eles fizeram essa oferenda e Iemanjá assim o fez. Pediram que oferecesse, colocando sobre o peito de um pássaro sacrificado em intenção, né? E daí, nessa parte em que ela oferenda, quando ela faz a oferenda e a ave vem para recolher a oferenda, é quando Oxóssi dispara sua única flecha e consegue atingir o pássaro. E ele, o caçador de uma flecha só, é o único guerreiro que consegue derrotar o pássaro que fazia sombra no reino. Então, gente, aí para vocês entenderem até que Oxóssi, na verdade, ele é um título de todo orixá caçador, é chamado de Odé, né? Então, Oxóssi, a lenda fala o nome dele, mas Oxóssi seria o título, e ele virou um grande herói. Então, essa interpretação, por que eu gosto tanto dessa lenda? Porque mostra, gente, que a precisão é atributo de Oxóssi. Com uma única flecha. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque o Oxóssi, ele não fica atirando. Eu tenho uma raiva de ver aquele povo todo atirando aquele monte de flecha. Aquilo tem um símbolo, gente. Caboclo não desce atirando 70 flechas. Vocês largam de ser tonto. Para com isso. Vê na internet e fica lá, ui, 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 atirando flecha. Não é assim a vida, não. Inclusive, tem uma simbologia e uma força mágica naqueles movimentos de atirar a flecha. Se a entidade vem e precisa tirar um monte de flecha, quer dizer que tem uma coisa errada. Que ele precisa tirar uma flecha só, porque ele é certeiro, ele é preciso. Porque o Oxóssi é observador. Oxóssi, sendo o orixá da caça, atentem-se para isso. O que é preciso para caçar? É preciso expertise, é preciso conhecer, saber e observar. Você precisa conhecer o ambiente, você precisa conhecer os hábitos do que você está caçando, escolher o melhor momento de ataque para você ter sucesso. E aí você não precisa de muita coisa, você precisa de uma flecha. E essa é a maior atribuição de Oxóssi. Ele observa, ele estuda para ir certeiro naquilo que é necessário. Certeiro. Então, a flecha de Oxóssi, ela é certeira. Entende? E outra, gente, nem todos, aí eu já falei sobre isso, até tem outro momento. Cuidado, não é normal, eu já falei para vocês, parem com isso, procurem frear, porque isso é impulso do médium. Não é possível que num terreiro, com aquele bando de filho de Oxóssi,
todos os caboclos sejam flecheiros. Isso não é possível. Sinto muito. É o médium que está mistificando, animando, né? Dependendo do caso. Não façam isso. Procurem frear. O meu caboclo, ele não usa flecha, por exemplo. O do Jesuel também não. O resto, todo mundo tem flecha. Parem, gente, respeitem a entidade. É porque a gente vê que todo mundo chega e já ajoelha e puxa a flecha. Aquilo é o estereótipo que o mental de vocês acaba criando de tanto ver incorporação na internet de caboclo. Não façam isso. Ah, mas eu sou média há 2, 3, 4 anos. Estou fazendo. Então, você para e observe. Pare e dê espaço para essa entidade. Às vezes ela vai fazer diferente. Entende? Aí, falando em flecha, nós vamos para o sincretismo. Porque o sincretismo, para nós, ele é mais forte com São Sebastião. Tem alguns lugares que associam Oxóssi a São Jorge, nós falamos na semana passada. Mas para a grande maioria e para nós, na nossa tradição, Oxóssi, ele é sincretizado com São Sebastião. E São Sebastião, ele foi contemporâneo de São Jorge. É ali aproximadamente no ano de 300, 303, tá? E ele também, como São Jorge, foi perseguido. Ele era, olha como as semelhanças, ele era extremamente competente, também se tornando, alcançando altas hierarquias dentro do exército romano pela sua capacidade bélica. Então, ele também, aí, ó, irmão de Ogum, né? Até os santos, inclusive, guardam essas semelhanças. E a história de São Sebastião, talvez a sua associação seja justamente por causa das flechas. Não existe uma outra característica específica que associe São Sebastião ao Oxóssi, a não ser a imagem com as flechas. Inclusive, é uma imagem muito marcante. Eu sei que vários, porque você olha aqueles santos tudo flechado, dá uma dor no coração, né? Dói, você fala, meu Deus, que dor, né? Mas São Sebastião, e isso tem no livro que é bacana para vocês saberem, ele fez uma série de curas. Então, ele já foi criado, ele tinha a sua fé cristã, mas ele conseguia disfarçar, ele não pregava a fé. Então, ele vivia dentro do exército e usava a sua condição de soldado do exército romano para ajudar os cristãos que eram perseguidos. Só que, em certo ponto, ele até fala aqui no lugar, ele chegou num lugar em que estavam acontecendo prisões de cristãos, né? Um dos porões da casa de Nicostrato. E daí, nesse momento, Sebastião recebeu a visita de um arcanjo. E somente Zoe, a esposa do dono da casa, conseguiu ver esse mensageiro divino. E ela era muda e se prostrou diante de São Sebastião e suplicou a sua cura. A imposição das mãos de São Sebastião sobre a cabeça dela devolveu à mulher a fala. E ao saber do acontecido, Nicostrato adere a Sebastião e à fé cristã. No dia seguinte, São Sebastião participou como padrinho do batismo de 64 novos fiéis convertidos ao cristianismo. E aí, gente, ele foi, onde ele ia convertendo muitas, milhares de pessoas. Por quê? Porque ele curava, ele tinha um dom de cura muito forte, e ele curava as pessoas e as pessoas ficavam impressionadas e se convertiam. Inclusive, ele curou um sacerdote, né, do romano, e recebeu ajuda, inclusive depois dessas pessoas que acabaram se convertendo também. Pra você ter uma ideia, aí ele foi levado até o Papa Caio, já tinha Papa, né, nessa época, e ele foi ordenado como subdiácono da igreja, na época, do início ali da igreja católica. Mas como a perseguição dos cristãos foi se tornando mais intensa,
ele, como outros mártires que nós já estudamos, acabaram sendo condenados à morte por não renegar sua fé cristã. E ele, Sebastião, foi condenado a morrer por flechadas. Então, ele foi flechado, né? E quando, essa é a parte bacana, ele foi flechado e foi jogado, né? Lá num lugar deixado, assim, sem ser enterrado nada. Mas, nessa noite, uma viúva de um dos mártires cristãos e alguns amigos encontraram Sebastião agonizando, mas vivo, ou seja, ele levou as flechadas, mas permaneceu vivo. E aí ele foi tratado por elas e continuou sua missão na terra. Até que, no dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, que é a morte dele, ele novamente compareceu ao templo e afrontou novamente o imperador pagão. E aí o imperador mandou que ele fosse açoitado até a morte. E aí somente então ele morreu. Então ele foi condenado à morte 2 vezes. Primeira vez pelas flechadas, e ele não morreu, e depois foi açoitado até a morte, tá? Então, é uma história de fé, é uma história, como todos os outros mártires, também de luta pelo espírito cristão. E associado para nós com Oxóssi. Tá? Dentro do sincretismo, uma coisa importante que o livro fala também é que assim, Oxóssi, ele praticamente não é cultuado mais na África. Ele fala, embora o sincretismo, né, de Oxóssi e São Sebastião seja aceito em todo o Brasil, né, na África praticamente inexiste o culto de Oxóssi. Ele ficou mais popular no Brasil e em Cuba do que na própria África. Aqui nós temos algumas tradições, aí também já aproveitando, porque existe um outro orixá relacionado às folhas, que é o Ossain, ou Ossain. O Ossain, aqui para nós na Umbanda, ele foi absorvido pelo culto ao Oxóssi. Dentro da Umbanda, nós não temos culto específico de Ossain. Por quê? Porque nós cultuamos somente Oxóssi. Tem terreiros de candomblé de várias nações que cultuam, tem um culto separado para Ossain, que é o Senhor das Folhas, o orixá das folhas. Na verdade, gente, o número de orixás são muitos, tá? São 200 e tantos, se eu não me engano, que tem orixá para as folhas, tem orixá para os troncos. Existe um orixá específico para os troncos, existe um outro orixá específico para as raízes, mas nós na Umbanda cultuamos, todos eles são englobados por Oxóssi como força geral das matas e da natureza. Então, mas quando vocês escutarem falar, o fato de a gente não cultuar, gente, não quer dizer que o orixá não exista, concordo? Só quer dizer que a gente não tem um culto direto. Mas eu, assim, muitos momentos, né, eu, quando vou colher folhas, eu peço licença ao Saint. Vou colher as folhas, peço licença, senhora Oxóssi, peço licença para me valer daquele fluido vegetal das folhas e peço licença ao Saint para que eu possa receber o poder curador delas. A folha deve ser colhida com respeito e com amor. Planta sente. Eu falei que nós somos doidos.